o Estado ele está refém da violência? Oi, Alice. Primeiro, agradecer o convite nessa hora difícil, mas de estar aqui com vocês para tentar entender um pouco esse processo e qual a nossa função a partir desta violência que nós estamos vendo no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro. Primeiro, dar minha solidariedade também à minha amiga, colega Sandra Bonfim, ao Glauber Braga, também deputado federal, meu colega e amigo aqui em Brasília. Enfim, a todos os familiares, tanto dele, que foi assassinado, irmão da Sandra Bonfim, um médico, mas dos outros 2 médicos também assassinados, todos 3 de São Paulo. A solidariedade à família e nossos pêsames e sentimentos. Olha, é muito preocupante a situação dessa. As cenas mostram nitidamente um ataque ao estilo miliciano. Não há roubo, não há assalto, eles foram simplesmente executados. A primeira coisa que nos vem à cabeça é que isso pode ter tido motivação política, bem porque a deputada Sônia Bonfim, no mês de maio, já tinha recebido ameaças que ela recebe constantemente a ela, mas também a familiares dela. Nós temos o caso de Marielle Franco, que até hoje não conseguimos desvendar quem mandou matar e quais os interesses, mas que certamente foi um crime também político de milicianos. Se há, então, uma integração entre crime de milícias e justiçamento político por causa de divergência ideológica, é algo extremamente grave que pode inaugurar no Brasil uma espécie de terrorismo político que até hoje nós estávamos livres deles. Então é preciso olhar com muito cuidado, acho que essa é uma das possibilidades e hipóteses colocadas, que demonstra o radicalismo de setores da vida política brasileira, em especial da ultradireita, que pode estar agora partindo para ações violentas no Estado brasileiro. Então nós teremos que ter uma proteção maior em relação a isso. Tomara que não tenha sido essa motivação, a gente até diz isso, porque seria uma nova etapa de radicalização da vida política brasileira. Então vamos aguardar um pouco, mas realmente nos preocupa, sim, esse acontecimento agora, que vem também nos fazer, infelizmente, relembrar o caso da Marielle. Eu acho que eu congelei, só, desculpa. Foi o meu som. Deputado, eu acho que assim, a gente viu que está tendo um esforço dentro do país como um todo, né? Polícias de São Paulo, do Rio, reunidas para desvendar esse caso, né? A gente viu que ficou claro, o Castro mencionou isso, o próprio Flávio Dino disse que ficou claro que é um crime de execução, né? A gente, essa questão das ameaças de morte, né? Inclusive, eu estava conversando com uma assessoria, a Jandira mesmo, há pouco tempo atrás, né? Comentou em plenário que tinha recebido ameaças de morte, e a gente até ouviu assim, o pessoal, alguns parlamentares debochando disso. Você acredita que num momento como esse vai realmente existir uma solidariedade e um esforço coletivo dentro do Congresso como um todo? Sim, e é o que nós esperamos e é o que tem que acontecer. E dentro também as forças de segurança, acho que tem uma força-tarefa que trabalhe conjuntamente. Esse caso precisa ser federalizado. Acho que a Polícia Federal tem que estar nessa investigação, sem sombra de dúvida. O ministro Dino já apontou para isso. A Jandira, inclusive, nessas ameaças que ela citou, que você disse, foram ameaças terríveis. Ela me mostrou também, isso foi a partir de um acontecimento político na CPMI, e a partir daí ela passou a ter ameaças, e aos milhares, ameaças de morte, que são até indescritíveis do ponto de vista dos palavrões e também do tipo de ameaça que era feita. Inclusive, nós já marcamos com o ministro Alexandre de Moraes uma audiência que nós vamos lá, membros da CPMI, levar a ele esta preocupação. Mas quero lembrar também que em Minas Gerais são várias deputadas e vereadoras que estão também recebendo ameaças constantes, viu? O caso da deputada Beatriz Cerqueira, deputada estadual Bela Gonçalves, a vereadora Isa Lourenço, de Belo Horizonte.
são também parlamentares sofrendo ameaças também lá em Minas Gerais. Então, esses casos de ameaça têm sido ampliados. Agora, hoje acontece, então, nessa madrugada, uma execução, que a execução não resta dúvida. A motivação da execução é que ainda suscita, evidentemente, levantamentos e que se assemelha a modos de milícia também não resta dúvida. Então, a junção de milícias com crime político, isso seria formação de grupo paramilitar com atividades ideológicas, provavelmente de ultradireita, se isso se confirma. Então, realmente é grave a situação. No caso da Jandira, nós estamos até indo ao Supremo Tribunal Federal para levar isso ao ministro Alexandre, porque aconteceu também no bojo de um debate político no interior da CPMI. Bosco? Bom dia, deputado Rogério Correia, obrigado pela sua presença, sempre nos ajudando aqui. Olha, essa questão que o deputado mencionou, das divergências ideológicas levarem a um terrorismo político, no caso específico do Rio também, é preciso a gente acrescentar a isso que também não é só uma questão ideológica, né? É a política, quando ela é exercida de forma a contrariar interesses os mais escusos, também dos negócios dessas milícias, né? Porque elas, como a gente sabe, ocupam territórios no Rio de Janeiro e nesses territórios elas têm serviços próprios, serviços paralelos àqueles que o Estado oferece à maioria da população. Serviços de luz, eletricidade, gás, até os consumos mais pessoais, como cigarros, bebidas, tudo isso é monitorado por eles e controlado por eles, que têm empresas próprias para isso, inclusive no ramo imobiliário, quer dizer, construção de casas, aluguéis. Então, é todo um Estado paralelo que, quando tem os seus interesses contrariados pelo exercício legítimo da política, pela forma como a política conduz as suas ações em favor da população como um todo, e os afeta, eles reagem dessa forma. Parece bem claro que esse foi, além da questão ideológica, o caso da vereadora Marielle Franco, né? E nós estamos vivendo no Brasil, como a CPI mostrou, uma espécie de cenário permanente em que a gente acha os executores, mas nunca acha os mandantes, né? Então, parece que novamente a gente se vê diante daquele cenário. Como resolver isso? Que pacto poderia ser feito isso num ambiente tão polarizado do ponto de vista político, não é? Como resolver isso? A segurança pública, constitucionalmente, é um dever dos Estados. Como é que a União entra nisso, não é? Então, são questões que têm que ser abordadas politicamente, né, deputado? O Bosco, você lembrou bem. Eu acho que no caso da Marielle, me parece óbvio que houve uma ligação também dos interesses milicianos que ela combatia porque defendia os interesses dos moradores, vamos dizer assim, contra interesses imobiliários, inclusive, das milícias. Então, o caso da Marielle mistura a posição política e ideológica dela, mas também o ataque que ela fazia aos interesses privados de milícias contra interesses populares. Então, isso aí gerou também, vamos dizer assim, uma diferença econômica da luta que ela fazia contra os interesses econômicos ilegais das milícias nos morros do Rio de Janeiro, principalmente naquele. Eu acho que da Marielle tem esse agravante, tem esse item a mais, né? Esse ingrediente a mais. Mas no caso da Sami agora, do irmão dela, esses médicos que estavam lá, que eram de São Paulo, estavam no Rio de Janeiro. Então é algo que realmente precisa ser desvendado. E o caso da CPMI, é bom relacionar, embora a gente não saiba ainda a motivação desse justiçamento que foi feito agora do irmão da deputada e dos seus colegas médicos. Mas no caso da CPMI, a gente tem visto que a radicalização ela é realmente absurda. O que existe são setores, inclusive do próprio Congresso Nacional, que alimentam uma narrativa de que não houve tentativa de golpe e defendem aquilo que aconteceu como se fossem manifestações
de caráter democrático e apenas se desviaram por parte de alguns numa quebradeira num determinado dia, como se fosse uma manifestação democrática, que não é verdade. A gente sabe que houve todo um processo de desacreditar a democracia, radicalizar o processo político, desconsiderar o resultado eleitoral, colocar sob suspeita as urnas eletrônicas e, a partir daí, permitir que, em frente aos quartéis, se mobilizasse pedindo intervenção federal e a retirada do presidente eleito do processo democrático. Então, veja bem, é algo muito grave que aconteceu. Foi uma tentativa de golpe. E tem muitos parlamentares que passam pano nisso. Isso vai acirrando cada vez mais o processo contra a democracia. Então, leva a que grupos se organizem de forma violenta, porque foram, inclusive, entusiasmados a assim agirem, para a compra de armas, para a formação de clubes de atiradores que foram espalhados pelo país afora, como se fosse uma diversão, e, na prática, é um armamento de setores perigosos na sociedade. Então, tudo isso caracteriza um ambiente propício à formação de crimes políticos no Brasil. Então, por isso, a gente realmente fica de orelha em pé quando acontece algo disso. A possibilidade de ser milícias a praticar crimes políticos é grande. E se isso acontece uma, duas vezes e não há punição, porque essa é a questão que eu queria colocar na observação que você faz, que o ponto central é a punição. Tem que se chegar à punição desses mandantes. Se você não chega aos mandantes, eles vão continuar fazendo o mando do procedimento. Então, chegar nos mandantes de Marielle e agora desvendar esse crime, ver de onde veio e quais foram as perspectivas que levaram a acontecer, isso é fundamental. Sem isso, não há processo, não há legislação que garanta, pois a lei já é rigorosa contra esse tipo de crime. Agora é preciso que ele seja monitorado, tem que ter monitoramento disso mais constante. As ameaças que são sofridas não podem ser consideradas como brincadeira ou como sem consequência, porque elas podem ter consequências. Então eu volto a citar esse caso da Jandira, né, que tinha sido aqui lembrado pela Alice, mas também os casos das deputadas e vereadoras de Minas Gerais, que já foram matérias também nacionais e elas são constantemente também ameaçadas. É preciso fazer uma investigação nas redes sociais, na internet, para localizar de onde está vindo isso. Tem que ser mais célere e mais sério na apuração de todas as ameaças que são feitas. No caso, a gente até trouxemos algumas delas aqui, né, Alice? Essas que você citou estiveram aqui no programa, realmente é uma coisa impressionante como questões tão elementares do ponto de vista humanista e político e de cidadania e de civilização são quebrados por pontos de vista absolutamente bobos, precários, enfim, mas que chegam a um ponto, a gente fica assim, temendo, quando a gente vê uma situação como essa do Rio agora, a gente fica temendo por essas políticas, por essas mulheres, porque outras ameaças já foram cumpridas, né? Nada indica que essas ameaças feitas lá em Minas, que a gente pôde testemunhar aqui no My News com elas, não venham a virar uma tentativa que haja uma tentativa de materializá-las, né? Assim como no caso da deputada Jandira Fegali e muitos outros, né? Porque há muita instigação para isso também, né? Nós vimos na CPI do MST que foi uma CPI instalada exclusivamente para um palco ideológico dos seus diretores, dos seus proponentes, né? Ela pouco tratou do assunto a que ela se propôs. Ela serviu para discursos de natureza ideológica, de louvor ao golpe de 64, de ataques à bancada feminina, não é? Enfim, isso tudo tem um efeito na população, não é? Especialmente nessa população que adere a essa ideologia com muita facilidade, não é isso? Então eu pergunto assim, qual o papel que o parlamento pode ter para
começar a ter uma atitude em relação a esse papel que, mesmo não direto, ou seja, mesmo que ele não tenha essa finalidade direta de causar esse efeito, mas que causa um efeito na população quando a pessoa assiste uma CPI como aquela, né? Tanto a do MST quanto a CPI do golpe. Tem discursos lá que são terrivelmente incentivadores do ódio. É como se o ódio fizesse parte da vida política e fosse natural que fizesse. Por isso, o número de células nazistas tem aumentado no Brasil. A gente tem denunciado isso. Tem aumentado e muito. Células nazistas que continuam em funcionamento ou clandestino e que, de vez por outra, se coloca mais nitidamente, mais publicamente. Se não houver uma punição exemplar disso, esses grupos vão aumentar de tamanho. Eles fazem propaganda o tempo inteiro dessas possibilidades, né, violentas na vida política e de ódio contra quem pensa diferente. É impressionante como isso tem acontecido e aconteceu nessas duas CPMIs. É um incentivo mesmo que se mantenha o clima de ódio político. Os termos usados, os objetivos a que se propõe, as defesas que fazem, você lembrou bem, inclusive da ditadura militar, como se aquilo tivesse sido um momento na vida brasileira que tenha sido positivo. Isso vai levando a que esses setores se organizam de forma autoritária na sociedade. Então, nada disso é espontâneo. É bom que a gente saiba disso. Isso não é criado espontaneamente. São ideologias, são pensamentos que são colocados publicamente e são organizados para ações. E a ultradireita atua dessa forma, para que eles deem um passo à frente, passe a atuar de forma organizada, militarmente, para fazer execuções, não muda de roupa, porque o pensamento autoritário é muito forte, viu? Então, você citou o MST, o que eles fizeram foi criminalizar o MST. Agora, ao criminalizar, eles organizam aqueles também que vão no campo tentar cometer assassinatos. Olha o caso do 8 de janeiro, de novo, e da tentativa de golpe. Eles se organizaram, foram para as estradas, eram setores fascistas, em especial do agronegócio, que foram para as estradas armados, coquetel molotov, não permitiam as pessoas passar o direito de ir e vir, e queriam, com isso, criar um clima de ódio que levasse a uma violência tão grande que justificasse uma ditadura, o que seria implantar a ausência de liberdade e os crimes políticos constantes a partir daí. Então, isso é dito claramente. Tem que haver, sim, uma punição que não pode ser minimizada. Então, às vezes me perguntam, o Supremo está dando penas muito graves para quem veio aqui e fez o quebra-quebra. Não são penas longas, como dizem, não. 17 anos que um recebeu, porque ele veio aqui praticar um ato contra a democracia, e quem pratica esse ato pratica outros atos contra a democracia brasileira. Então, esses que foram mandantes, os que organizaram essa perspectiva de golpe, terão que ser punidos. O Supremo já tem vários processos lá no interior do Supremo vendo isso. Estão querendo agora, alguns setores da política, enfraquecer o Supremo, exatamente para que ele não tome as medidas que precisam ser tomadas, querem enfraquecer esse processo. Tem deputado aqui fazendo greve contra o Supremo. Pode saber que o que tem por trás disso não é uma greve contra deliberações outras do Supremo, a não ser uma que já está anunciada, que é a continuidade do procedimento investigativo, do processo de golpe e do principal mandante desse golpe, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que tudo indica, ele será punido por isso. Ele deve ser indiciado na CPMI e, posteriormente, vai ser punido por este crime, que é muito grave. Então, eles já começam a querer desacreditar o Supremo para criar o clima de ódio no Brasil. Então, é isso que vai fazendo com que setores sejam, por eles mesmos, incentivados e organizados para ações de terrorismo de Estado. Então, tenhamos cuidado. Infelizmente, é esse o patamar que a gente vive de radicalização da ultradireita no Brasil. Não sei se este crime teve a ver exatamente com isso, nós vamos ter que ver. Mas isso é um momento também da gente fazer esse debate político. As coisas não acontecem à toa e não são espontâneas.
Deputado, é isso, é a questão da gente realmente buscar a punição para que a escalada seja, no mínimo, menos rápida, né? E a gente conseguir que ela frear não se alguma coisa. naturalize, né? Ela não se Exatamente, naturaliza. perfeito. Se essas coisas vão ficando assim, daqui a pouco vai ser natural fazer manifestação para pedir ditadura militar. Agora mesmo vai ser natural organizar células para fazer justiçamento político em nome disso ou daquilo. Então, esse radicalismo que eles estão implantando é completamente nocivo ao processo democrático. Mas é o objetivo, né? Que é terminar com a democracia. Sim. Muitos agiram assim nesse processo de golpe e ainda não foram punidos. Então, olha o papel que a gente tem na CPMI. O relatório nosso tem que ser um relatório aprovado. Hoje, a oposição bolsonarista trabalha para que não tenha relatório e a sociedade tem que se mobilizar em torno da aprovação do relatório da senadora Elisiane Gama, para que coloque os pingos nos is, leve esse relatório à Procuradoria-Geral da República, ao STF, que se tenha o direito à defesa ampla, mas que tenha também a punição irretocável. Isso eu acho que vai ser o elemento essencial para coibir esse tipo de coisa. Não adianta a gente fazer leis rigorosas, João Bosco, ampliar as leis com rigor, mas não conseguir dar o exemplo, né, da execução delas. Então, acho que isso é que é o fundamental no dia de hoje. O Supremo tem que ter força para fazer isso e tem que ter respaldo para punir os atos antidemocráticos no Brasil. Esse, é o que tudo indica, pode ter sido um ato antidemocrático de justiçamento de parentes daqueles que fazem defesa de movimentos sociais e que tem uma opinião política sendo colocada e que é direito de colocá-lo. Não pode ter execução contra parentes, né, de pessoas que têm uma determinada ação política. Isso é inadmissível.